Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Valéria Gondim, eu sou professora e cirurgiã dentista, e a live de hoje, o tema de hoje é como praticar o preço ideal no seu consultório. Antes da gente começar a conversar sobre precificação, vamos deixar bem claro aqui que é importante para você saber quanto que você ganha no seu consultório e como você ganha no seu consultório, como você ganha dinheiro no seu consultório. Eu acredito que se você não tem isso tudo muito mapeado, se você não tem isso tudo muito certinho, mas de alguma forma ou de outra, você tem esse número, esses valores. Mais para frente a gente pode até conversar em outras lives sobre quais seriam boas estratégias, né, para a gente entender melhor esses números, né, as estratégias que a gente poderia construir. Mas o mais importante aqui é que você tenha em mente esses valores. E normalmente o ganho do consultório, ele vem com os produtos que a gente entrega, com os nossos serviços. E aí sim, eu tenho certeza que você sabe quais são os seus serviços, o que você entrega para o seu paciente, o que você se propôs, né, dentro do seu consultório a realizar. Então, quais são os seus produtos, quais são os seus entregáveis? E aqui eu queria dizer que a gente precisa focar no que a gente tem controle. Dentro desses entregáveis, dentro desse ganho no consultório, o que eu controlo e realmente não focar no que você não tem controle, tá? E do que eu estou falando aqui para vocês? Eu estou exatamente falando de situações em que alguns dentistas me perguntam, por exemplo, Valéria, eu fiz um orçamento para o meu paciente, né? Ou para o meu possível paciente, e ele não retornou. Aí eu falo, tá. Aí, mas por que será que ele não retornou? Aí eu olho e falo, nossa, mas pode ser tanta coisa. Por exemplo, ele pode ter ido lá para querer saber o valor do serviço que ele estava precisando. Pode, e ele só queria saber o valor. Pode ser que ele gostaria de saber esse valor para realmente se planejar financeiramente para ele realizar o tratamento. Pode ser que simplesmente ele não quer fazer agora. Não interessa para ele, tá? Ou ele quer fazer mais para frente. Quer dizer, tem tantas variáveis envolvidas nisso que fica difícil de você saber o porquê. E esse foco, né, são fatores externos. E esses fatores externos não tem como a gente controlar, não tem como a gente mensurar. Então, vamos combinar aqui que a gente precisa focar no que a gente tem controle. E esses fatores a gente não tem, né? Eu já sou formada há uns mais ou menos há 20 anos, né? Ou melhor, eu sou formada há mais tempo e clinico há mais ou menos 20 anos, há mais de 20 anos. Então, o que acontece? Eu canso, né, de passar por uma situação dessa e eu não fico me perguntando por que esse paciente não voltou ou esse cliente não voltou. Eu não fico me perguntando porque está fora do meu controle. Eu não sei, né? Só para abrir um parênteses para vocês e dar um exemplo, eu não sei se vocês fazem pesquisas no consultório de vocês com os seus pacientes. Eu faço muito isso. Eu pergunto muito para o meu paciente. Se eu não aplico para ele, mas eu estou sempre conversando com ele e sempre eu quero saber algo mais. Então, dentro do nosso relacionamento, eu pergunto. Então, só para vocês terem uma ideia, como isso está fora do nosso controle. Ao terminar um tratamento com uma paciente, né? Eu estou entregando e ela está super elogiando, feliz, contente com o recebimento, né, da prótese, né, que nós tínhamos terminado, eu já tava dando alta para ela. E eu conversando com ela, eu digo assim, nossa, e lembra, né, que você veio uma vez, depois você veio duas vezes, você só fechou mesmo comigo na terceira vez. Aí ela pega e fala assim para mim, ah, é, doutora, porque na primeira vez, né? E eu não perguntei por quê. Eu só dei o gancho, né? E parei um pouco e deixei para ver o que ela falava. Eu coloquei a situação que acontecia, né? Que aconteceu, na verdade, né? Dela ter ido 3 vezes, na terceira vez, né? Ela fecha o tratamento.
né? E eu deixo em aberto e ela vira para mim e fala: Pois é, doutora. Na primeira vez, eu precisava saber os valores. Eu gostaria muito de saber os valores. Eu já tinha a certeza que eu ia fazer com você. Olha só, né? Então, imagina se eu estivesse no meu mundo, tentando imaginar por que aquela paciente não voltou. Não, ela já estava, na primeira vez que ela foi lá no consultório, ela já estava fechada comigo. Só que ela precisava saber dos valores. Na segunda vez, e é verdade, ela ficou tão fixa no valor, e aí o que ela fez? Ela falou: bom, eu quero me preparar para pagar esse valor, de possível à vista, ou pelo menos em 2 vezes. Eu não quero fazer dívida. Foi o que ela pensou e foi embora para casa. Na segunda vez que ela foi ao consultório para conversar comigo novamente sobre o tratamento que eu tinha planejado para ela conversa de formas de pagamento nessa segunda vez, porque ela ficou tão assim com o valor, como é que ela tinha que se organizar para aquilo, que ela fala que ela não lembra de perguntar como é que era a forma de pagamento. Apesar de eu ter dito, mas para ela não fixou. Só fixou, nossa, eu preciso, né, me organizar financeiramente para ter o valor. Então, na segunda vez, ela foi perguntar a forma de pagamento, tudo. E só. Mas, gente, a decisão de fazer comigo já estava no primeiro momento. E na terceira vez, sem dúvida alguma, ela liga, né? Não é mais para conversar comigo, mas sim para fechar o tratamento. E realmente ela inicia o tratamento na terceira consulta. Então você imagina se eu ficasse pensando, nossa, por que ela não foi lá? Então, ou então na segunda vez, agora ela vai fechar. Aí ela não fecha, ela some de novo do consultório. Então, assim, essas perguntas que eu recebo, né, Valéria, eu fiz o orçamento para um cliente e ele não retornou mais. Por que será? Não adianta. Não pense nisso. Isso não é o seu foco, tá? Não tenha foco nisso. O que você pode, é que nem eu falei, quanto mais você conhecer o perfil do seu paciente, o perfil das pessoas que te procuram, mais te dá esse conforto de você não estar fixado nesses fatores externos. Pode ter a certeza disso. Então, aplicar, eu não sei o quanto vocês aplicam de pesquisa no consultório de vocês, mas aplicar essas pesquisas, ouvir essa fala desse paciente, cada vez vai deixar vocês mais confortáveis a não ficarem se ligando nesses fatores externos. Então, o que eu preciso focar, então, para minha precificação, Valéria? Então, você precisa entender que existe uma relação de precificação nos seus entregáveis, nos seus produtos. E nós vamos conversar aqui primeiro de 2 pilares. O primeiro pilar, você pode precificar por comparação, tá? E isso eu vou dizer para vocês que a maioria dos dentistas precificam os seus produtos, os seus entregáveis por comparação, tá? E o que acontece quando o meu produto ele está sendo comparado? Eu permito, né? Eu permito que o meu cliente, possível paciente, faça essa dinâmica de comparação. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem os nossos materiais de consumo. Então, o que nós fazemos? Nós sempre vamos, né? Eu não sei se vocês fazem semanal a cotação, se vocês fazem quinzenal, mensal, mas o que a gente faz? A gente sempre vai avaliar os valores que estão. Quais são os valores do mercado? Como estão esses valores? E a gente vai fazer o quê? Comparação. Então, a gente vai comparar preço, tá? Então, se nós, né, dentistas, fazemos isso com muita tranquilidade, fazendo comparações, e aí a gente decide com detalhe aqui, com outro detalhe ali, pondera e decide, toma a decisão de comprar, mas a nossa decisão de comprar foi por comparação. E se você faz os seus valores dos seus produtos, dos seus entregáveis por comparação, então é justamente isso que acontece. Então esse pensamento seu de comprar o seu material de consumo é da mesma forma que o seu paciente vai fazer com o seu serviço. Você permite
que ele saia do seu consultório e vá para o concorrente. Para quê? Para comparar. Por quê? Porque o seu serviço, ele é comparável. Entenderam? Então, se eu estou nesse pilar de comparação do meu produto em relação ao meu concorrente, eu estou permitindo que o meu paciente faça comparações. Então, eu digo, você coloca o seu produto numa prateleira, e o paciente vai lá, olha para essa prateleira, bom, isso me interessa, essa aqui eu não quero, devolve, e pega, tal, e fala, tá, eu vou escolher esse dentista aqui, por isso e por aquilo. Tá? Então, no ambiente, né, no universo de comparação, você sempre está permitindo para o seu paciente, seu possível cliente, seu possível paciente, né, o cliente, que ele saia e vá para outros consultórios. E aqui existe uma outro pilar. Se eu sair dessa comparação, Valéria, eu não quero estar nesse meio de comparação. O que eu posso fazer, tá? Se você não quer estar com o seu produto na prateleira, se você não quer que ele seja comparável, aí você fica livre. Porque a gente sabe que tem produtos que são referências, que são únicos, que são genuínos. Então, produtos únicos, produtos que não são comparáveis, eles estão livres. E é muito difícil, né, de você pensar, tomar a decisão em comparação, porque ele é incomparável. Vocês entenderam? Então, o que eu preciso fazer para que o meu produto ele seja incomparável? Que ele tenha o quê? Um diferencial, tá? E quando você tem um produto, o seu serviço, ele tem diferenciais, e quanto mais diferenciais você colocar no seu serviço, mais você tá livre para você cobrar o valor infinito. Por quê? Porque essa percepção de quanto vale esse valor, ele é individual. Ou, sabe, a gente já não pegou naquela situação que falava assim, nossa, eu nunca pagaria isso por esse entregável aqui. E tem pessoas que falariam assim, eu pago quantas vezes precisar, mas para mim vale cada centavo. Não tem isso. Não é uma questão de percepção, tá? Então você saiu da prateleira de comparação, essa eu não quero ficar, Valéria, de jeito nenhum. Eu quero ter um produto, um serviço, eu quero entregar para o meu paciente diferenciais, para que ele nem passe pela cabeça dele comparação de preço. Ele não vai falar, meu, esse é o preço? Não. Ele vai falar assim, isso vale? Isso vale para mim? Esse está no meu momento de eu investir isso para mim? Vocês entenderam? E isso é uma questão de percepção. Essa percepção é para mim, para vocês é diferente, para cada um que eu perguntar aqui, né, que estão aqui assistindo, é diferente. E é nisso que eu quero me basear hoje, a nossa live. Como é que eu faço, Valéria, para eu estar livre de comparação? Como é que eu faço, Valéria, para precificar o meu produto, para que ele tenha diferenciais, para que eu precifique o meu produto, para o meu paciente ficar pensando assim, vale ou não vale a pena? Esse é o meu momento ou não é o meu momento de investir? E outra coisa, como eu disse para vocês, quando a gente, né, a gente tem o privilégio aqui que a gente conhece os nossos concorrentes. Todas as pessoas que estão dentro do mercado conhecem os seus concorrentes. Você sabe quem são os seus concorrentes, você sabe como eles trabalham, tá? O teu paciente não. O teu paciente ele não tem essa acuidade, a gente tem. Então fica mais fácil para a gente fazer esses diferenciais, coisas que não tá na percepção do seu paciente. E aí, eu queria lembrar para vocês uma coisa, que quando, né, um dos meus diferenciais é logo nesse paciente, na entrada no meu consultório, tá? Eu vou, às vezes, falar cliente, né, e vou falar paciente. Normalmente, para mim, eu não sei como é que vocês falam, mas normalmente, para mim, aquele consumidor, vamos dizer assim, aquele cliente que chega ao meu consultório para conversar, para fazer um orçamento, que marcou consulta para me conhecer, para conhecer o meu serviço,
Para mim, ele é um potencial cliente. Paciente, olha eu me confundindo. Ele é um potencial paciente. Ele, até esse momento, ele é cliente. Quando eu chamo esse cliente de paciente? Quando ele fecha o orçamento comigo, tá? Isso eu tenho comigo de umas aulas que eu aprendi de gestão com um grande amigo meu, uma pessoa super referência na odontologia, que é o Marcos Guedes. Não sei se vocês conhecem, mas ele é uma referência para mim em odontologia, em profissional, em integridade. Na aula de gestão dele, ele coloca justamente isso. Então, vocês vão ver que eu falo cliente, falo paciente, mas para mim, paciente é o meu paciente, aquele que está fidelizado, tá? E o cliente é aquele que veio buscar, me conhecer, solicitar um planejamento para mim, que marcou uma consulta comigo, tá bom? Bom, esclarecido isso, vamos voltar. Então, como a gente conhece o nosso concorrente, tá? A gente pode oferecer diferenciais. E que eu estava dizendo para vocês, esse diferencial, ele pode acontecer na sua primeira conversa com o seu paciente, tá? Com o seu cliente, né? Na sua primeira conversa. Então, o que que acontece? O que ele está buscando? Ele está buscando, né? Um atendimento, né, ou uma qualidade, né, de atendimento, o produto de atendimento de qualidade, tá? É isso que ele está buscando. Ele está buscando que você supra as necessidades dele e que mais do que isso, né, que você entenda o que ele individualmente precisa. Será que ela tem um olhar só para mim ou ela tem algo já pronto e está me entregando? Tá? Então, ele quer individualidade nas necessidades dele, porque a minha necessidade é única, tá? A minha necessidade é única. Você está prestando atenção na minha necessidade? Tá? Você entende, né, de um planejamento e você me entrega, e o seu produto é de qualidade? Tá? Isso é que o paciente, né, o seu cliente está te pedindo na sua primeira, no seu primeiro contato. E aí, o que você entrega para ele? Você entrega, tá, o seu carinho, você entrega o seu acolhimento, você entrega para ele um atendimento diferenciado. Então, quando eu faço isso, eu impacto esse paciente, tá? Eu gero um valor para ele, mais importante ainda, um valor que ele não estava esperando. Então, eu chamo pelo nome, tá? Eu faço perguntas genuínas para ele, eu faço perguntas diferenciadas para ele. Dentro da fala dele, eu me dirijo como ele é único. Então, dentro da história dele, eu faço perguntas direcionadas à história dele, tá? Tentando o quê? Mostrando para ele que eu quero solucionar o problema dele, que eu entendo a necessidade individual dele e eu tenho, então, e vou entregar um tratamento de qualidade. Vocês entenderam esses 3 tripés? Já de cara, tá? Porque eu estou muito prestando atenção no que ele está falando. Então, eu entendo perfeitamente as necessidades dele, estou fazendo algo, entregando a necessidade dele, tá? Individual, né? Do que realmente ele, né? Como indivíduo precisa, tá? E eu tenho uma qualidade, tá bom? Isso já de cara. E vocês podem ter certeza, só podem falar para mim, Valéria, mas todo mundo faz isso. Eu vou dizer para você, faz, mas não com consistência, não com frequência, tá? Então, se você, né, experimentar a partir de hoje, ser cuidadoso com cada paciente, nesse acolhimento e sempre estar fazendo isso, você já tem um diferencial de cara para esse paciente, tá? Para esse paciente, você de cara está fornecendo algo diferencial. E o que é mais interessante, eu vou trazer uma pesquisa para vocês aqui, porque muitas vezes as pessoas me perguntam se, né, com todo esse momento que a gente está vivendo, Valéria, agora é o momento dos descontos, né? Agora está todo mundo aplicando descontos. Eu vou dizer sim, pode até ser, mas mais importante do que você ficar pensando em descontos é pensar em qual a experiência que você vai dar de diferencial para o seu paciente.
E por que que eu estou dizendo isso? Simplesmente porque eu trago para vocês uma pesquisa, tá? De um comitê, né? De um índice de comitês, de uma oficina fora do Brasil, chama Sofia, e essa oficina, ela faz um mapeamento das exigências, das necessidades, das ansiedades, né, dos desejos dos consumidores. E eu vou dizer para vocês que 86%, tá, dos consumidores, eles querem o quê? Experiências diferentes. E eles estão disponíveis, propensos, totalmente aceitáveis a quê? A pagarem mais por um serviço. Para quê? Para terem uma experiência diferente. E quando eu falo aqui de experiência diferente, eu estou dizendo que ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer ter estresse, ele quer qualidade de produto, tá? E mais do que isso, ele quer um relacionamento, ele quer uma experiência emocional. Acreditem, 86% desses consumidores responderam que pagariam a mais por ter essa experiência. E essa experiência está dizendo o quê? Qualidade da entrega e conexão. E sabe, tem uma outra pesquisa. Quanto mais ele pagaria para ter essa conexão e essa entrega de qualidade de produto, 52% a mais. Então, quando as pessoas perguntam para mim, ai, Valéria, agora a gente vai ter que fazer desconto, né? Eu fico perguntando, será? Será? Não que você não possa dar, não vou discutir isso com vocês, não. Dentro do ganho, né? Lembra da primeira conversa com vocês no começo dessa nossa live, né? Primeiro, vocês precisam saber como é que vocês ganham dinheiro no consultório. Quando eu sei quando eu ganho dinheiro no meu consultório, eu sei se eu posso dar desconto, eu sei se eu não posso dar desconto, eu sei se eu posso dividir, eu sei quantas vezes eu consigo fazer esse parcelamento e eu fico muito tranquila, que não vai refletir no meu orçamento, no meu planejamento, tá? Então, tudo parte daquela conversa com vocês. Vocês têm que entender o ganho no consultório de vocês, tá bom? Então, dentro do ganho do consultório de vocês, se vocês me disserem, Valéria, eu pratico 5% de desconto, eu pratico 3% de desconto. Ok, não tem problema algum. Eu não estou dizendo para não dar desconto, mas eu estou dizendo que 86% dos consumidores, eles não estão falando de desconto. 86% eles estão falando de experiência agradável. Eles querem uma diferença na experiência que eles estão na hora de comprarem um produto. E o que é essa experiência? Qualidade, conexão, relacionamento, tá? Então aí eu volto à pergunta, né, que a gente está conversando. Então, como é que eu dou uma experiência no meu consultório para o meu paciente? E como é que eu gero uma conexão? Como é que eu faço, né? Aquele paciente, né, que provavelmente né, é muito mais fácil ele fazer parte desses 80, eu não sei se é 86 ou 82%. Eu vou ficar nos 82% porque eu acho que eu estou mais confortável. E eu não quero errar aqui em número. Então, vamos pensar em 82%. 4% para mais, para menos, mas eu quero ser fiel ao número, tá? Então, as chances são que aquele consumidor que quer essa experiência, ele está sentado na sua cadeira. 14% vão falar de preço. E eu vou falar um pouquinho deles depois para vocês, desse consumidor que vem conversar de preço com você, tá? Aqui eu estou falando dos 82% que pagam a mais para ter uma ótima experiência. Uma qualidade do produto, um entregável e uma conexão. E quanto ele paga a mais? 52% a mais ele paga para vocês, tá bom? Ele está disposto a pagar,
tá? Então, quando vocês falam em desconto, que eu não consigo entender como é que funciona bem isso, então entendam essa pesquisa, porque a gente está falando aqui de negociação, né? O dentista ele vende, né? Nós estamos falando aqui de venda, por isso que eu estou trazendo para vocês o perfil hoje do paciente. E entenda, tudo que eu entrego para o meu paciente, todos os produtos que a gente entrega, né? Eles passam por três pirâmides, né? Três movimentos. Primeiro, né? Ele tem, né? O meu produto, ele está buscando uma qualidade excelente, ele está buscando um atendimento de excelência, né? Um atendimento excelente, e ele entende que isso não dá para ser com custo baixo, tá? Se você tem qualidade no atendimento, qualidade de produto e preço baixo, você sabe, essa conta não fecha, né? Pensa assim, ó, se vocês forem numa loja de departamento, comprar uma blusa, tá? A blusa é linda, 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 linda blusa. Eu vou dizer para você, ela é de ótima qualidade? Valéria, não, é uma blusa de departamento, tá? Ela tem um preço mais acessível? Tem um preço mais acessível, tá bom. Então, você abriu mão da qualidade. Tem um bom atendimento? Não. Loja de departamento não tem, tá? Lá você vai, escolhe o que você quer e vai embora, tá? Não tem aquela pessoa que vai, que eu posso te ajudar, dar várias opções para vocês. Eu não estou falando de uma loja de luxo. Uma loja de luxo, ela vai te entregar qualidade, ela vai te entregar um bom atendimento e ela vai te entregar um preço alto, tá? E a pessoa sabe que ela vai pagar esses três pilares na maior excelência, por quê? Porque ela está num lugar diferenciado, tá? Então, quando o seu paciente ele chega para conversar com você do produto, ele sabe que tem esses três pilares e a gente também está rodeada desses três pilares. Então, não tem como eu entregar um produto excelente, um atendimento excelente com preço baixo. O meu preço vai ser compatível com a minha entrega, tá? Só que ele tem um diferencial. Lembra? Ele não é comparado. Então, meu paciente, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, poxa vida, isso vale para mim, isso é para mim, esse é o meu momento de investir. Ele não vai falar assim, esse preço tá bom? Ele não vai falar de preço, porque tem os outros agregados aqui, junto com esse tratamento, tá bom? Então, eu escolho agregar experiências, valores no meu produto. E aí, eu começo a olhar, então, para os meus entregáveis. Então, a gente precisa agora mapear o que você entrega e como você faz essa entrega. E aqui eu queria dar um exemplo para vocês. Então, imagina que eu vim um paciente conversar com vocês e vocês vão fazer a venda de uma cirurgia, tá? Então, eu vou vender uma cirurgia, eu vou mostrar como que é, né? Como que eu faço, qual é o meu planejamento. Aí, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, qual é o diferencial do seu atendimento? Como foi a recepção do seu paciente, desse cliente, no seu consultório? Tá? Então, como foi o atendimento dele? Foi pelo WhatsApp? Como foi o atendimento dele? Tá? Foi feito pessoalmente? A sua secretária, ela está treinada para atender esse paciente cordialmente, com acolhimento? Tá? Então, qual foi o atendimento até ele chegar a você? Lembra? Eu estou entregando algo diferenciado. Então, eu preciso pensar em todos os passos até eu entender e entregar o pacote para o meu paciente, tá? Então, ele já foi experienciando algo diferencial quando ele chegou no meu consultório, na hora que a minha secretária falou no telefone com ele, na hora que ele marcou essa consulta e na hora que ele entrou na recepção, tá bom? Então, já teve eu pensei nisso, eu vou esquematizar desse jeito. Então, vocês vão anotando. Aí tá, ele veio conversar comigo. Eu vou fazer um planejamento. Como é que você entrega esse planejamento? Você vai entregar por e-mail? Você vai entregar por um PDF? Você vai fotografar esse paciente e desenhar
no PowerPoint como é que você vai fazer essa cirurgia, você vai pelo menos delinear os passos, né, dos procedimentos, qual foi o seu planejamento e entregar para ele, você vai entregar no WhatsApp para ele, tá? Então, como é que você entrega o seu planejamento? Tá? Ou você simplesmente senta, abre o computador e mostra, vai conversando com ele do caso dele, tá? Então, como é que é entregável esse planejamento? Entregou esse planejamento, aí você vai conversar como é que acontece essa cirurgia, tá? Então, por exemplo, eu digo ao meu paciente, olha, essa cirurgia requer que você fique 15 dias afastado do seu trabalho. Qual é o melhor momento para você fazer isso? Ah, doutora, deveria ser então numa quinta-feira, né? Eu faço uma quinta-feira e aí eu converso tal, não sei o quê, né? Converso com meu diretor, ou converso com meu com meus colaboradores para que eu me ausente, tá? Então, assim, não, eu não preciso de 15 dias, eu preciso de 4 dias você de repouso. Ah, tá. Então, 4 dias, para mim, segunda, terça, quarta e quinta é o melhor. O final de semana, para mim, é mais complicado, tá? Então, essa cirurgia vai acontecer numa segunda-feira. Para acontecer essa cirurgia, eu preciso pensar na sua alimentação. Eu preciso pensar no seu pós-operatório. Então, que hora que vocês vão passar a informação desse pós-operatório para o seu paciente? Depois que você fez a cirurgia? Aí que ele vai se programar para adequar a sua alimentação? Ou você vai entregar antes e vai conversar com ele dentro, né, dessa cirurgia, quais são os prós e contras, quais são os repousos que ele tem que fazer, qual é a dieta que ele tem que fazer. Vocês estão entendendo? Eu começo a conversar tudo isso, a mapear para o paciente, e ele começa a pensar assim, meu Deus, né? Meu Deus, qual que é o valor disso? Ele não vai perguntar qual é o preço, qual é o valor disso, porque pensa, eu já tive uma recepção diferenciada. Chego aqui, a Valéria está me mostrando tudo, né? Mapeando tudo. A Valéria está preocupada qual é o dia que eu tenho que operar, como é que eu consigo me adequar à minha agenda. A Valéria, ela está falando do meu pós-operatório, está falando da minha dieta. Acabou de me mandar aqui pelo WhatsApp todos meus procedimentos que eu tenho que fazer. Vocês entenderam? Vai precisar de acompanhante? Vai? Não vai? Ele vai estar presente durante toda a cirurgia? Ou eu somente vou ligar depois e vou pedir para que ele vir? Eu vou e vai ter pré-medicação? Que pré-medicação que vai ser? Vocês entendem que quando eu começo a entregar uma cirurgia nesse contexto, quando eu começo a entregar um planejamento nesse contexto, o meu paciente, ele entende os valores que estão agregados nesse meu pacote. E aí, eu não estou falando mais de preço. Aí, eu não estou mais naquela prateleira que ele pega o valor e vai em outro consultório. Porque o que eu estou entregando para ele é diferente, é incomparável. Então, é disso que eu estou falando para vocês, né? Que vocês possam, e isso em todos os entregáveis de vocês, em todos os serviços que vocês fazem, é importante vocês pensarem no passo a passo e no que eu posso me diferenciar do meu concorrente. Eu falei para vocês, a gente tem o privilégio de conhecer o nosso concorrente. E basta a gente agregar um ou outro diferencial que a gente já não está no mesmo patamar, a gente saiu. A gente não consegue, ele não consegue mais, o nosso paciente, comparar a gente com o outro, porque a gente está em outro patamar. O nosso diferencial não é comparável, tá? E há uma coisa que é muito interessante, que se os consumidores, em mais de 80%, eles querem uma experiência diferente, eles querem uma experiência de conexão, olha a importância disso. Por quê? Porque a nossa profissão, o que a gente tem é experiências. E normalmente o nosso paciente conta experiências terríveis de dentistas. Eu não sei como é que é no consultório de vocês, mas eu tenho cada caso, eu tenho cada fala de paciente
que eu falo assim, não, isso não aconteceu, você não passou por isso. E o paciente fala, sim, doutor, aconteceu, né? Hoje eu tive 2 casos, né? Até brinquei, ó, hoje eu vou fazer a live, aí falei para a Sueli e para a Liliane, posso usar o nome de vocês na live? Pode, Valéria, pode, doutora, pode usar. Por quê? Porque a Sueli é uma paciente nova, e ela começa o tratamento hoje, uma emergência, e aí, né, e aí ela começa, né, na hora que ela conversa tudo, e aí eu vou fazer o quê? A anestesia. Na hora que eu vou para anestesia, ela já começa a ficar nervosa. E aí eu pergunto para ela, qual foi a sua experiência com outros dentistas? Ela falou, péssima, doutora. Aí eu falei, péssima quanto? Péssima como? E aí ela relata, tá? Que o dentista quebrou o dente dela, papapá. Então, você já deve saber disso. Então, experiências horríveis, o nosso paciente tem de monte. Histórias ruins numa cadeira odontológica, tem de monte. A gente, muitas vezes, né, a gente é o profissional dos memes, né? Se vocês começarem a olhar para a internet, você vai ter vários memes de dentista. Porque realmente, infelizmente, né, algumas coisas acontecem não tão agradáveis. Então, essa experiência ruim, o nosso paciente tem. E muitas vezes ele não tem a experiência ruim, tá? Mas dele já ter ouvido alguém falar, ele se sente mal na cadeira. Porque ele já ouviu, ó, algum vizinho passou por isso, a irmã dele, o tio, tal. Ele já tem uma história e ele acha que isso vai acontecer com ele. Olha só a que ponto que chega. E aqui eu estou falando justamente o contrário. Ele quer uma experiência diferente e a gente tem privilégio, né? O privilégio de dar essa experiência diferente, né? Então a gente está com a faca e o queijo na mão, tá? De oferecer algo diferente. E outro privilégio nosso, né? Nós somos aquele, a gente está no mercado que a gente entrega um produto e a gente vê na prática esse produto sendo usado. A gente entrega uma restauração e a gente vê a confecção da restauração, a satisfação do paciente, a gente vê os pós dessa restauração na boca desse paciente. A gente entrega uma prótese, a gente vê o paciente na prática utilizando o nosso serviço. Então, a gente tem um acompanhamento. Então, a gente tem essa outra vantagem que a nossa profissão nos permite. Tá? Então, a gente só tem privilégios nessa conexão. A gente só tem privilégios. Eu gostaria muito, né, que vocês tivessem esse olhar do privilégio que a gente tem de que o paciente está procurando essa conexão e nós estamos podendo muito tranquilamente, porque a gente sabe fazer isso, entregar um serviço de qualidade e que gere um relacionamento e uma experiência agradável. É isso que ele quer. E isso a gente pode fazer, tá? Então, na hora da precificação, entendam esse entregável, cada produto de vocês, cada serviço de vocês, o que eu posso ser diferente. O meu produto, o meu serviço, eu não quero que ele seja de comparação, tá? Produto de comparação, você paga o preço, tá? De ficar que o seu paciente fique de concorrente em concorrente, porque ele está discutindo o preço. E outra, você tem que fazer muito marketing, tá? Então, um produto comparável é escolha. Um produto incomparável é valor. É valor. E isso é percepção de cada um. E valor não tem preço. Ele é infinitamente o preço que eu achar que ele deve. E a pessoa, né, ou cliente, ou paciente, ele vai só se perguntar se isso é para ele ou não é para ele. Se isso vale ou não vale. Se esse é o momento ou não é o momento. Vai na minha primeira história, né? Que a minha paciente, ela se adequou até chegar o momento dela fazer o tratamento comigo, mas que ela já tinha na intenção de que ela iria realizar o tratamento comigo, mas ela precisava se adequar. Mas ela não teve problema nenhum, eu vou me adequar, porque foi só uma questão de tempo, porque eu quero fazer o tratamento com você. Então, é esse cliente que vocês vão ter.
no consultório. Desses 80, mais de 80% desse consumidor. Aqueles 14% que querem preço, né? Então tem até o ditado: quem vem por preço vai embora por preço, tá? Então esse 14% não queiram no seu consultório. Esse 14% é aquele cliente que vai te atazanar, que vai ficar te infernizando a tua vida. Tá? Por quê? Porque ele não veio pela qualidade do seu serviço, pela sua competência. Ele veio pelo preço. Então, ele vai conversar com você, tá? Por preço. E aí, você vai perder, sabe o quê? O respeito do seu paciente. Você perdeu o respeito dele, tá? Porque você está conversando sobre preço. Ele não te respeita como profissional. Ele não te respeita pelo seu produto, pelo seu entregável. Então, esses 14% não faz sentido para a gente, tá? O que faz sentido é a gente trabalhar com mais de 80% desse consumidor que realmente está disposto a pagar por uma experiência diferente. Tá? E com certeza, a maioria dos pacientes que passam no seu consultório são esses, que querem uma experiência diferente. Muitas vezes é que a gente não agrega, que nem eu falei para vocês. Muitas vezes a gente não faz isso com frequência. Mas se vocês estiverem aptos naqueles 3 pilares, né, de entregar um produto de qualidade, um atendimento de qualidade e um preço justo a tudo isso, adequado a tudo isso, agregado a todo esse valor, não tem dúvida alguma que vocês têm um tratamento fechado, cada vez mais, tá? E é isso que eu gostaria de deixar essa oportunidade para vocês aqui na mesa, tá? De começarem a olhar os entregáveis de vocês e relacionarem, agregarem valores, tá? Porque é um jogo que eu gostaria muito que vocês jogassem. É um jogo muito bom de ser jogado. É totalmente diferente e te dá tranquilidade, né? Que nem eu disse para vocês, tranquilidade de não ficar preocupados por que o paciente não voltou, porque ele só fez o orçamento e foi embora. Te dá tranquilidade, porque você sabe do valor que você está entregando para ele. E ele vai perceber isso. E é só uma questão de tempo, de momento, de organização para realizar esse tratamento com vocês. Tá bom? Então, eu gostaria de que vocês tivessem realmente, né, em mente esse jeito de olhar para a precificação de vocês, para esse diferencial de entrega, tá? Não coloquem o produto de vocês em uma prateleira para que você fique competindo com o seu concorrente, né? Não vá para o preço, né? Porque preço baixo é sinônimo de qualidade baixa, e não é isso que a gente está conversando aqui nessa live, tá? A gente está falando de valores, de agregar valores, de ter diferencial e de percepção desse agregar valor na sua precificação, tá bom? Um grande beijo para vocês, obrigada a todos que participaram aqui comigo ao vivo, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.